bem-vindos a mais um programa Sementes de Vida. Quero, desde já, agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado e que nos acompanham através da Sobrenatural TV e também das redes sociais. E acredito que este programa possa estar a operar ou esteja a ser uma bênção na sua vida. Pelo menos o propósito deste programa é edificar a sua fé, é semear a palavra de Deus em seu coração, e sabemos que a palavra de Deus tem o potencial, tem o poder para transformar nossas vidas, e ela pode produzir em nossas vidas frutos que redundam em grandes bênçãos para nós e para vivermos uma vida feliz e alegre enquanto estamos aqui nesta terra. Então, hoje também gostaria de partilhar convosco alguns segredos para viver uma vida plena. Como disse, o primeiro passo para nós sermos pessoas bem-sucedidas, para termos a alegria de Deus, é ter Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ninguém se pode relacionar com Deus, com o Pai, a não ser através de Cristo. E Jesus também disse: aqueles que me receberem, eu dou-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador são filhos e filhas de Deus. Isso é o primeiro passo, é a primeira grande transformação da nossa vida. É algo tão sobrenatural e tão maravilhoso que acontece a todos aqueles que creram em Jesus e puderam fazer dele Salvador e Senhor da sua vida. É uma vida nova, é o começo de uma vida nova. Então, sabendo nós que somos filhos de Deus, vamos ver também o que é que disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 e versículo 14 e 15. Diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que poderoso! O apóstolo Paulo se pôs de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Não importa a igreja da qual você ou eu façamos parte. O importante é a qual família nós pertencemos. E aí faz toda a diferença. Qual é a família que nós pertencemos? E quando sabemos que pertencemos à família de Deus, isso nos dá segurança, nos dá firmeza. Nós estamos sós, temos uma grande família e, sobretudo, temos um Pai poderoso. Amém? Na verdade, Deus é Deus para o mundo, mas para nós, Deus é nosso Pai. Jesus também nos deu autorização, nos deu poder de podermos usar seu nome. Portanto, agora que somos filhos de Deus, nós temos o nome de Jesus, e esse é o nome que é acima de todo o nome, e em seu nome podemos desfazer as obras do inimigo, em seu nome podemos declarar a vida e a vitória, em seu nome nós somos perdoados, em seu nome somos curados, redimidos. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo o nome e tem toda a autoridade, e Jesus nos deu o seu nome para o representarmos aqui nesta terra, e podemos usar o seu nome porque somos seus filhos. Jesus é o nosso mediador, intercessor, advogado e Senhor. Ele coloca-se entre nós e o Pai portanto, Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado, e Ele é que se coloca entre o Pai e nós. E Jesus nos ensinou a orar em seu nome. Podemos ver isso em João 16, 23. Devemos aprender e saber que nós devemos orar ao Pai, e as nossas petições devem ser feitas ao Pai no nome de Jesus. Jesus nos ensinou, e nós podemos ver em João capítulo 14, capítulo 16 e versículo 23, diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Veja só, se nós temos fé em Jesus, cremos nesse nome poderoso que é o nome de Jesus, em tudo o que Jesus fez, e vamos fazer as nossas petições ao Pai em nome de Jesus,
Então, tudo o que nós nos pedirmos com fé, no poderoso nome de Jesus, o Pai nos dá. E no versículo 24 diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Veja, quando nós recebemos as respostas de Deus à nossa vida, quando o Pai nos responde no nome de Jesus às nossas petições, há uma alegria que enche o nosso coração. E também essa é a vontade de Deus, é encher o nosso coração de alegria. Devemos acreditar que essa é a vontade de Deus, é a vontade do nosso Pai Celestial. Deus é bom e tudo o que é bom provém dele, certo? Então, nosso Pai Celestial quer responder às nossas orações e nós sabemos que devemos ir a Ele em nome de Jesus e fazer as nossas petições com fé que Ele nos responde e o nosso coração, a nossa vida seja completa e repleta de alegria. Essa é a vontade de Deus para nós. Portanto, vamos fazer os nossos pedidos ao Pai no nome de Jesus. O Pai sempre responde aos seus filhos quando oramos no nome de Jesus. Ele é Deus para o mundo, mas para os crentes Ele é Pai. Não é maravilhoso isto? Saber que temos um Pai que criou o universo, que criou todas as coisas e que Ele está disposto e nos ama e nos quer abençoar quando nós vamos a Ele no nome do seu Santo Filho Jesus. Então, é importante para termos uma vida plena, sabermos quem somos, a quem pertencemos. Pertencemos a uma família, a nossa família, pertencemos à família de Deus, que Jesus nos deu o seu nome, que podemos ir ao Pai em nome de Jesus, fazer as nossas petições e que Ele nos responde. Agora, também é importante saber isto, para continuarmos a ser pessoas abençoadas e para que o nosso Pai nos possa responder, devemos também remover o pecado e a desobediência da nossa vida. Vamos ver 1 de João, capítulo 3, e porque eu estou a semear a palavra de Deus em sua vida, e creio que a porá por obra. Vamos ver 1 de João, capítulo 3, e versículo 20. Pode depois consultar na sua Bíblia e pôr esta palavra no seu coração, porque ela lhe dará muito fruto e vitória. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Portanto, se o nosso coração nos condena, é evidente que não temos liberdade para entrar na presença de Deus ou para estar na presença de Deus. Então, devemos remover o pecado das nossas vidas. Sempre que pecamos, a nossa consciência emite um alerta, para que nos possamos arrepender. Vamos lá, podemos dizer, podemos até dar desculpas, mas na verdade é esta. Nós temos uma consciência e até os ímpios, as pessoas que não têm Cristo, têm uma consciência e a consciência nos acusa do bem ou do mal. Fazemos bem ou fazemos mal, a consciência emite um alerta. É verdade que as pessoas que não têm Jesus, que algumas pessoas estão tão endurecidas que verdadeiramente já não conseguem ouvir a voz da sua consciência. Mas nós que temos Jesus, todos os nossos sentidos foram despertos. Principalmente a nossa consciência está mais desperta que nunca. Portanto, agora que nós temos Jesus, devemos estar atentos à nossa consciência. E se a nossa consciência nos acusa de algo que fizemos de errado, nós devemos ser rápidos em arrepender-nos e pedir perdão ao nosso Pai e ficarmos em paz com o nosso Pai Celestial para podermos ter liberdade para receber as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Verdadeiramente, as pessoas que não têm Jesus aprenderam a calar a sua consciência. E nós também não podemos calar a nossa consciência. Vamos lá e comparar isto com um despertador. Seja quando você está a dormir, de manhã, o despertador toca, mas você nem quer nem ouvi-lo. Você vai lá e desliga-o. Faça isso muita vez, que qualquer dia nem funciona. Assim é connosco. Se nós realmente, o Espírito Santo e a nossa consciência nos alerta,
está ativada e nos mostra o que fizemos naquele momento está errado aos olhos de Deus, e nós não vamos ouvir, não queremos ouvir, e fazemos calar, desligamos o despertador, não queremos ouvir. E claro, se nós continuarmos assim, vai chegar um momento em que realmente não estamos funcionais, mesmo que ela fale, nós não lhe damos nenhuma importância. Portanto, isto é muito importante. Também podemos ver em Hebreus que também Deus nos dá um conselho muito poderoso para nós, os filhos de Deus. E nós devemos estar atentos a tudo o que Jesus nos diz. É por isso que é tão importante estudarmos a palavra de Deus, porque ela tem coisas maravilhosas para a nossa vida, que nos quer mostrar para termos uma vida abençoada e plena. Aqui no capítulo 12 de Hebreus diz: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, remova da sua vida. Remova o pecado da sua vida. E na verdade, antes de termos Jesus, nós éramos escravos do pecado. O pecado dominava a nossa vida. Nós éramos escravos, servos dele. Nós nem tínhamos domínio sobre ele, mas ele é que nos dominava. Mas agora, graças a Deus, que temos Cristo em nossa vida, nós podemos dominá-lo. E olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos 8. Diz que agora, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora vou passar para o versículo 2 que diz: porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, há uma nova lei que nos governa. E essa nova lei é a lei do Espírito de vida, não a lei do pecado e da morte. Portanto, o pecado não deve dominar as nossas vidas. Devemos removê-lo das nossas vidas e permitir que sempre que a nossa consciência, a voz do nosso espírito, a voz da nossa consciência, nos alerte de que o que fizemos está errado, que nos devemos arrepender rapidamente, porque Deus quer abençoar-nos. E dessa forma podemos ir à presença de Deus sem nenhuma condenação. A palavra de Deus diz para nós entrarmos na presença de Deus com confiança. E como é que vamos entrar com confiança? Pelo sangue de Cristo, porque Ele nos redime e nos purifica do pecado. Portanto, quando de alguma forma nós falhamos, porque ainda falhamos, porque às vezes ainda desobedecemos, devemos de imediato obedecer a Deus também, arrepender-nos e dizer: pequei, perdoa-me. E Deus perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e nos colocamos logo numa posição de liberdade para entrar na presença de Deus. Portanto, estou a ensinar alguns segredos para termos uma vida plena. Então, saber a quem pertencemos, ter uma família, que sabemos que temos uma família no céu e na terra, que pertencemos a essa família, a família de Deus, e também saber qual é o nome, o poder do nome de Jesus que nos foi dado, e usar o nome de Jesus para destruir as obras do diabo e para também receber as bênçãos de Deus em nossa vida. E saber ter presente em nossa vida que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Portanto, então, se a nossa consciência nos diz que nós fizemos algo de errado e que temos que nos arrepender, devemos obedecer a Deus e não fazer de conta que não estamos a ouvir nada e até desligar a nossa consciência e não lhe dar importância. Não podemos fazer isso, porque isso é muito mau para nós. Outro conselho, outro segredo para vivermos também vidas abundantes e sobrenaturais: bendiga aos que o maldizem. Esse é outro segredo. Nós somos filhos de Deus, somos uma geração eleita. E então, se as pessoas nos maldizem e nós também maldizemos, não há uma grande diferença entre nós e eles. Verdadeiramente, se eu maldigo, os outros maldizem, qual é a diferença? Mas nós temos uma grande diferença, meus queridos irmãos. Nós nascemos de novo. Nós fomos feitos novas criaturas. Quer dizer que nós somos uma geração diferente. Há uma nova vida interior que quer fluir de nós. E Jesus nos ensinou: bendizei bendizei aos que vos maldizem. Portanto, se alguém maldiz a sua vida, faça o que Jesus manda e a vida vai fluir de si. E até verdadeiramente, quanto mais bendizemos, mais acreditamos que somos abençoados.
porque estamos a semear e a dizer palavras de vida, de saúde, de bênção para os outros e nós também, de alguma forma, a fé vem pelo ouvir e assim se nós estamos pela fé a abençoar aos outros, nós mesmos seremos abençoados. Isso também fará uma diferença entre realmente aqueles que se dizem que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus, porque verdadeiramente nós somos parecidos com o nosso Pai Celestial, cada vez mais. Então nós vamos bem dizer, abençoar. Isto é um segredo. Até que à medida que abençoamos, também nasce uma luz, há uma alegria em nós. Nós estamos atados à maldição, mas antes pelo contrário. Somos livres em nosso coração, em nosso interior, para receber as bênçãos de Deus para nós. Então, vemos que Jesus nos manda bem dizer e nós devemos bem dizer. Então, nós não pertencemos à categoria de pessoas que o inimigo usa. Nós pertencemos à categoria de pessoas que são mais que vencedores, que são pessoas que vão viver no céu, pessoas que são cidadãs do reino dos céus. E o reino de Deus opera através do amor, da paternidade, da paz, da justiça, da alegria do Espírito Santo. Esse é o reino no qual nós entramos. Porque a Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo e nascemos no reino de Deus. Então somos cidadãos do reino. Então vamos operar, aprender a caminhar como cidadãos do reino. Esse é um ponto muito importante para termos uma vida plena. Não se esqueça, bem diga. Vai ter pessoas que vão maldizê-lo. E olha que até vão chegar até si, dizer-lhe, tu sabes o que é que disseram de ti? E você vai ficar, não, bem diga. Olha, aprenda logo a bem dizer diante dessa pessoa. Diga, olha, pois então eu bem digo essa pessoa. Talvez ela não tenha muito mais desejo de estar a falar e a amaldiçoar, seja quem for. Outro ponto para sermos mais que vencedores e teres uma vida plena é perdoar. Jesus disse, soltai e soltar-vos-ão. A ofensa é uma armadilha. Aliás, até a palavra do hebraico para a ofensa é armadilha, que vem do diabo. Não se importa lá quem é que ele vai usar, mas que ele usa a ofensa como uma armadilha para nos impedir de alcançar o propósito de Deus e as bênçãos de Deus, aí sim, ele usa. Mas agora quero dizer algo muito importante. Porque sofrer e sofrer? Se a ofensa já nos fere e nós permanecemos ofendidos, vamos permanecer a sofrer e cada vez mais aquela dor se torna mais intensiva. Então o inimigo também trata de torturar-nos, atormentar-nos, trazendo essa ofensa cada vez mais viva ao nosso pensamento, à nossa alma, de forma que nós perdemos toda a alegria de viver. Veja se não é mesmo uma armadilha. Hein? No entanto, quer dizer algo muito maravilhoso. Solte. Perdoe. Na verdade, quando nós perdoamos, soltamos, nós estamos numa posição poderosa para que o Espírito Santo que habita em nós cure as nossas feridas, sara a nossa alma, nos desata e nos liberta e nos abençoa. E na verdade, quando nós não perdoamos, mantemos essas pessoas, espiritualmente falando, ainda que elas não veem, mas as pessoas estão atadas a nós, porque pensamos sempre nelas e no que elas fizeram. E assim, de alguma forma, eles são prisioneiros. Nós mantemos-nos prisioneiros, mas nós também somos prisioneiros. De maneira que eu não acho que haja ninguém que seja prisioneiro. Eu não acredito que não haja nenhum preso, só se for uma rara exceção, digo eu, que diga, uau, fui preso. Que bom, estou prisioneiro, agora vou para a prisão. Mas nunca vi ninguém dizer isso. E se isso acontecer, pronto, sempre há uma exceção para quase todas as coisas, digo eu, ou não. Ninguém diz isso, digo eu. No entanto, porque é que nós devemos viver prisioneiros? Não, vamos soltar. Soltamos as pessoas, soltamos a ofensa e deixemos que o Espírito Santo nos sare, nos liberte e vamos continuar a caminhar essa vida plena que Deus tem para nós. Vamos caminhar com Jesus, porque Ele nos enche de alegria e de gozo. Vamos dizer ao diabo, olha, essa armadilha não funcionou e nem vai funcionar, porque eu já aprendi a perdoar.
Eu sou filho do grande eu sou, do Todo-Poderoso, que habita em mim. A vida dele está em mim. Deixa essa vida fluir. Tenha uma vida plena de alegria. Quando nós perdoamos, soltamos, a alegria de Deus volta para nós e nos enchemos até a nossa fé que estava inoperativa, o amor que estava anulado, tudo começa a funcionar de novo. Somos filhos do nosso Pai Celestial e a Bíblia diz que Deus é amor. Aprendemos com Ele. Ele nos enche do amor de Deus. Sabe, o medo nos paralisa. E quando nós também estamos ofendidos, também o medo começa a governar as nossas vidas. Não, deixe que o amor de Deus enche o seu coração. Isso é um grande segredo para a sua vida. Sempre que alguém o ofenda, proponha logo de imediato perdoar. Ai, mas é que eu ainda me sinto tão mal. É natural que se sinta mal. Mas também vai ser natural que essa mágoa, essa dor vai terminar. Porque o nosso Deus, o nosso amigo, o Espírito Santo, nos vai sarar e nos sara. Essa é a minha fé. Eu pratico isso. Acredite, eu pratico isso. Eu não vou permitir mais que o diabo me envenene. Não. Não permita que ele o envenene com coisas que não interessam nada. Outro segredo para sermos vitoriosos. Não julgue para não ser julgado. Sabe porquê? Você está no presente, mas não conhece o futuro. E quem é que lhe diz assim, que no futuro não vai fazer exatamente o mesmo que essa pessoa está a fazer? Portanto, não julgue. Poderá-me perguntar, e então, vou caminhar com pessoas que têm uma vida perversa? Não. Mas não tem que julgá-la. Olhe, ore, para que Deus traga arrependimento a essa vida. Mas não julgue os atos dessa pessoa. Deus não o pôs como juiz. Deus o pôs nesta terra como um intercessor. Então interceda, ore. Não tem que seguir. Não tem que aprovar o pecado. A Bíblia diz que antes, pelo contrário, condenai os atos. Ou seja, o pecado, nós não podemos aceitar o pecado. Mas sabemos que há um Salvador que pode perdoar os nossos pecados. E é isso que nós devemos estar afirmados. Não julgue. Esse é um grande segredo para a sua vida. Porque se julgar, vai ser julgado. Você sabe amanhã como é que vai ser o dia? Eu não sei. Posso ter uma expectativa de como é que vai ser daqui a um ano, mas verdadeiramente não sei. Nem você sabe. Por isso é que a Bíblia diz aquele que está em pé, olhe que não caia. Outro grande segredo. Não tenha inveja dos malfeitores. Vamos ao Salmo 37, no versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. É que por vezes as pessoas têm a tendência de focar-se no sucesso dos malfeitores. Como é que pode ser? E eu que sou filho de Deus, e ele está ali, olha só para aquela casa, olha só para o carro que ele tem. Mas a Bíblia diz, não te indignes, não fiques indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, não tenhas inveja deles, porque serão ceifados como a erva, serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Antes, pelo contrário, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Veja só, como é que nós, tendo o Pai da eternidade, tendo o Pai que tudo fez, tudo criou, e ainda vamos ter inveja dos malfeitores? Nem pensar. Tira os olhos daí, porque realmente estamos a focar, se fizermos isso, vamos focar o nosso olhar em coisas que não interessam para nada. Ou seja, nós temos a Jesus, o Salvador das nossas vidas. Por que é que vamos gastar a nossa energia, a nossa vida, focando-nos em pessoas que são perversas ou que vivem na iniquidade e que prosperam? E que é que isso não me interessa? Eu me interessa única e simplesmente olhar para o meu Pai Celestial, que tem um plano, um propósito para a minha vida, um propósito para a sua vida. Olhe para Ele, foque-se nele. Olhe, em vez de gastar tempo e energia a olhar para isso, antes pelo contrário, foque-se a olhar, ponha o seu foco, ponha o seu olhar na palavra de Deus. Gaste o seu tempo, a sua energia na companhia daquele que é o maior de todos, que é o Espírito Santo. Gaste a sua companhia lendo a palavra de Deus, faça que a palavra de Deus se torne parte
integral do seu ser. Então eu digo-lhe, não haverá mais medo. Não precisa de olhar mais para isso, porque daí não vem nada. Porque afinal de contas não interessa nada disso. Vamos relacionar-nos com Deus. Outro conselho para si, ou não é um bom conselho, outro segredo, procura paz e siga. Procure-a, já viu? Ela não aparece ali ao lado. Ainda que Jesus nos deixou a paz, devemos procurar a paz. E diz, não só procurá-la, vamos segui-la. Agora que você encontrou a paz, siga. Jesus nos dá a paz. Ele é a nossa paz. Agora siga a paz. E esse é um segredo para sairmos vitoriosos. Até porque diz que a paz de Deus guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Então vamos guardar o nosso coração, trazendo a paz de Deus, que a paz do Senhor reine e governe nas nossas vidas. Outro segredo para termos uma vida plena é procure a unidade. No Salmo 133, 1 diz, que bom e que agradável é que os irmãos vivam em união. Veja só, é bom e agradável. Agradável quer dizer que delicioso. Quando nós chegamos a um lugar, tipo um paraíso, com aqueles perfumes, aquelas flores, tudo aquilo, dizemos, oh, que bom e agradável é este lugar. E quando comemos uma fruta saborosa, ui, que deliciosa. Não é verdade? Então quando nós criamos um ambiente onde há unidade, aí há a bênção. Aí Deus deleita-se em derramar, em salvar, em curar, em transformar nossas vidas. Portanto, a Bíblia diz para nós que nós somos um com Deus, um com Jesus, devemos ser um com Cristo. E como é que nos fazemos um com Ele? Através da adoração, do companheirismo. Verdadeiramente, nós também temos que aprender a andar em união com o nosso Salvador, com a Palavra de Deus, andando unidos, pensando como Ele, caminhando como Ele quer que nós caminhemos, vivendo em unidade com o Espírito Santo, vivendo essa vida plena de Cristo. Isso nos vai trazer coisas agradáveis e deliciosas e poderosas à nossa vida. E também devemos viver em união com os nossos irmãos, até porque nós somos o corpo de Cristo e devemos crescer, como diz a Palavra de Deus, em unidade. Veja só, cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Pensemos assim, há pessoas, eu tenho uma grande fé, e, portanto aquele tem uma fé pequena, não tem muito valor. Não, meu querido irmão, se você tem uma grande fé, então você está preparado para amar o seu irmão que tem uma fé mais pequena, mas ele pertence ao corpo de Cristo. Você agora que há pessoas, não digo, uma pessoa que diz, tenho uma grande fé, está tão iluminada, eclipsou-se, foi-se embora. Nunca mais ninguém a viu, porque ela está tão empoderada que tem um irmão mais pequeno na fé, que está vivendo a sua fé, que tem a fé de Cristo nele, já nem o vê. Não, pense nisto. Quanto mais Deus nos dá, nós mais temos para dar aos outros. Portanto, na verdade, somos todos membros de Cristo, do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Portanto, a unidade, nós somos um corpo, não somos. Jesus não tem dois corpos, tem um só corpo, que Ele é a cabeça e nós somos a igreja. Fazemos parte do corpo. Então, devemos promover e procurar a unidade, sempre, porque Deus derrama a bênção onde há unidade. Até que Jesus orou, Pai, fala-os um, como eu e tu somos um. Deus quer que nós sejamos um. Podemos ter diferenças, pensamentos diferentes, mas isso não vai impedir que nós sejamos um. Caminhamos num propósito, numa só fé, num só Espírito, procurando fazer a Palavra de Deus e amar-nos ardentemente uns aos outros. Este é um segredo para vivermos uma vida plena e cheia de abundância. Estou quase a terminar e finalmente, intensifique o seu relacionamento com Cristo. Sabe porquê? Porque as adversidades chegam à nossa vida, chegam a cada um. E se nós não temos um relacionamento com Jesus, não é na hora da adversidade que vamos a correr conhecer mais a Deus e a correr ter um relacionamento mais profundo. Não, nós já temos que ter um relacionamento contínuo, regular com Cristo. E quando chegar
o problema, a adversidade, então vamos intensificar ainda mais esse relacionamento. E quando o fazemos, acontece algo maravilhoso e poderoso. Para terminar, veja só o que diz aqui Romanos capítulo 8. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8 porque tem tantas promessas, tantas coisas poderosas para a nossa vida. Olha só o que diz. Em Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E depois diz: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? E no versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quer dizer-lhe, quando nós intensificamos o nosso relacionamento com Jesus, Ele nos mostra as estratégias, Ele nos capacita, Ele nos empodera do poder do Espírito Santo, de maneira que nós terminaremos a dizer: mas quem é que vai separar-me do amor de Cristo? A fome? A tribulação? A angústia? Não, nada me separa do amor de Deus. Aliás, agora que passei por esses problemas, ainda tenho um amor, ainda tenho um relacionamento mais profundo com o meu Salvador, ainda o conheço melhor. Eu conheço melhor o meu Pai Celestial, eu o conheço. É maravilhoso e ninguém me pode separar desse amor, porque em todas as coisas, em tudo isto, sou mais que vencedor. Ou seja, no fim de tudo, Deus nos torna mais que vencedores. E finalmente, seja um adorador, porque nós fomos criados para ser adoradores. Portanto, adora a Deus em espírito e em verdade. E estes segredos, se os colocarmos em obra, se pusermos em prática nas nossas vidas, eu quero dizer-lhe, estes são alguns dos segredos que nos poderão dar uma vida plena. Tenha uma vida feliz, porque essa é a vontade de Deus. Seja abençoado e que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida ao ponto de você sentir a sua alegria em sua vida, em qualquer situação. Deus o abençoe.